tudo bem com vocês? Gente, vim trazer hoje pra vocês um tema polêmico. E quando eu falo de polêmica, é polêmico mesmo, sabe? É que assim, eu cansei de ficar calada, cansei de ver esse tipo de situação acontecer e eu ficar quieta perante a tudo isso que tá acontecendo. Então, nesse vídeo aqui, eu vim falar a verdade, correndo um sério risco de ser cancelada, correndo um sério risco, né, de derrubarem esse vídeo meu, de cancelarem todas as minhas redes sociais. Mas vai valer muito a pena. E eu quero que você fique aqui comigo para assistir esse vídeo. Meu nome é Emanuele Vendramini, eu sou terapeuta integrativa, anda em ciências ortomolecular, em ciências naturopáticas, com ênfase, né, em ortomolecular, e eu vim aqui convidar você para ficar até o fim desse vídeo, porque esse vídeo vai mudar a forma como você pensa da sua saúde. Então, vem comigo, que é hoje que eu vou falar. Agora você finge que tem uma vinheta bem bonitinha aqui, porque ainda não tem, mas quem sabe daqui uns dias. Muito louca, Manuzita tá hoje, mas tudo bem com vocês? Gente, seguinte. Vim falar de assunto sério. Eu vim falar com vocês sobre a indústria da doença. Vamos chamar assim? Vamos chamar de indústria da doença? Porque é o seguinte, ninguém quer que eu conte pra vocês o que eu vou contar aqui agora, né? Ontem eu tava assistindo uma aula de uma professora extremamente querida. Ela é fantástica, cara. Ela é um dos nomes, assim, da ortomolecular. E na aula, a gente trocando feedback, tudo lá, no vídeo, né? Trocando feedback. Um dos alunos dela perguntou se poderia prescrever suplementos. E ela falou assim, que se ele tivesse alguma formação em terapias integrativas, ele poderia. Caso contrário, não. Mas aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, mas o cara é farmacêutico, o cara é da área da saúde, como assim? Ele tá dentro de uma farmácia, como assim? E aí eu fui pesquisar, eu fui estudar e, cara, é isso, eles não podem. Por quê? Porque ortomolecular, fitoterapia, fitoenergética, homeopatia e diversos outros tratamentos que são preventivos não são da área médica. Você não precisa ser médico para dominar esse tipo de conhecimento, tá? Você precisa ter conhecimento, tá? Você precisa ter conhecimento na farmacopeia brasileira, porque as plantas, você precisa entender quais são os ativos daquelas plantas, o que ele faz, entendeu? Que isso é um conhecimento aí meio empírico. Nem tem tantos livros aí bons realmente que falam sobre isso, não tem, tá? Mas você precisa ter esse conhecimento. Você precisa estudar genética para você entender o que isso vai ocasionar no seu corpo. Você precisa estudar bioquímica orgânica, tanto dos alimentos como do seu corpo. Você precisa estudar fisiologia, fisiopatologia, você precisa entender o mecanismo da doença. E se você for pegar qualquer pessoa que está fazendo faculdade, tanto de farmácia quanto de medicina, você vai perceber que esses tipos de conteúdo é mínimo. É mínimo. Eu já troquei feedback com várias pessoas, assim, que são médicos, sabe? Que estão estudando medicina, para trocar uma ideia sobre bioquímica, porque sim, gente, eu me dedico a estudar essa parte, eu me dedico a estudar a fisiologia da doença, a fisiopatologia da doença. E não tem. Quantas vezes eu já escutei da boca de médicos, falam pra mim bem assim, nossa, você tem muito conhecimento. De onde vem todo esse conhecimento? Dos meus estudos, sabe? O meu mestrado, ele tem mais assim de 90% do mestrado, porque são muito pouco a parte do mestrado, que ele vem realmente mostrando ali técnicas. Ele fala única e exclusivamente de bioquímica, de fisiopatologia, de química da alimentação, de biogenética, né? Um mestrado integrativo, um mestrado que ele vai vir te falar de saúde preventiva, certo? Então, assim, é muito complicado. E aí, vim aqui pra falar sobre isso. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas vale a pena você assistir, tá? Se você não tiver paciência de assistir tudo, acelera ele aí até o fim, que você vai valer a pena muito assistir. Então, assim, eu analisando tudo isso daí, eu fiz uma reflexão, né?
uma reflexão de que, cara, eu não posso mais me calar. Eu não posso, diante de todo esse conhecimento que hoje eu tenho, ficar quieta. Sendo que eu podia estar ajudando pessoas, sendo que eu podia estar levando a prevenção, a saúde para as pessoas. E muitas vezes eu me calo com medo, né? Já derrubaram uma rede social minha por causa da palavra prevenção. Por causa de uma foto que eu coloquei de outro tempo atrás, né? Que bem antes desse momento que a gente tá passando, bem antes. E me derrubaram, como se eu estivesse manipulando o conteúdo, sendo que a única coisa que eu estava falando era de saúde. Não tinha nada a ver com outras coisas. Então, assim, é extremamente complicado. A gente vê pessoas que não querem que a informação chegue até você, né? A gente vê médicos, a gente vê o sindicato lá dos médicos, né? Tentando pegar essas áreas e manipular como se fosse uma área médica. E não é. Ortomolecular, gente, nem sequer é uma área da medicina. Certo? Nem sequer é uma área da medicina. Bioquímica, quem entende verdadeiramente de bioquímica é químico. Sabe? Então, assim, quem entende verdadeiramente da composição dos alimentos são os nutricionistas. Então, é muito complicado, porque a gente pega um monopólio, porque assim, cara, todo mundo ganha se você ficar imune a esse conhecimento. Todo mundo ganha, né? A indústria farmacêutica ganha, porque quantos que você deixa lá na farmácia todo mês, sabe? Até os fast foods ganham, cara. Até os fast foods, porque assim, se você não sabe, não tem um conhecimento real do que você pode, do que você não pode comer, aquilo ali vai ser alimentado, instigado na tua mente. Então até eles ganham. Eles também ganham, né? Hoje em dia, se você vai aí, por exemplo, fazer um exame que você pague particular, que não fora do plano de saúde, você vai pagar, por exemplo, aí 10, 15 reais no exame de sangue. Se você vai fazer um exame epigenético de prevenção, você vai pagar 800, 900. Então, assim, se você chega no médico e solicita que você quer um exame para você poder ver uma prevenção para sua saúde, ele vai te questionar o porquê. Ele vai perguntar para você assim, por quê? O que você tá sentindo que tá te levando a fazer esse exame? Entendeu? São muito poucos os profissionais que realmente estão dispostos a ir para essa área. A bater o pé, né? A falar, não é bem assim que funciona, né? Não é por aí. Então, a gente tem nomes hoje que estão nesse mercado aí, desbravando esse mercado, batendo de frente com médicos aí, vamos dizer, meio que da era das cavernas, que acredita que estar saudável é ter ausência de sintoma, ausência de doença. E não, gente, se você tem dor de cabeça uma vez por semana, isso já significa que você tem um desequilíbrio. E se você tem um desequilíbrio, significa que você já tem uma porta de entrada para uma doença. Você está desenvolvendo uma doença. Você pode não ter sintoma agora. Não pode não estar doente agora. Mas mais daqui a um tempo você vai estar. Se você for pegar nomes, por exemplo, da bioquímica e tudo mais, como a Turlemes, por exemplo, a Turlemes, ele fala muito sobre a questão da bioquímica e ele fala que às vezes um desequilíbrio pode durar 20 anos no seu organismo para depois chegar a doença. É o caso, por exemplo, da osteoporose, né? Você pode vir ali mais de 20 anos de desequilíbrio para você realmente ter um problema de osteoporose. E aí eu te pergunto, você acha que as pessoas estão interessadas em prevenção? A cultura da doença, né? A nossa cultura de que é mais barato você cuidar do seu sintoma do que realmente você se prevenir, né? Gera muita lucratividade para a nossa sociedade. Muita. Porque você imagina se todo mundo entendesse que aquele tomate super saudável que você compra no mercado, né? Super saudável. Tomate é saudável, não é? Tomate salada é saudável. Só que aquele tomate, gente, para ele chegar bonitinho, vermelhinho lá na sua prateleira, ele tá repleto de xenobióticos. E esses xenobióticos, eles estão agindo ali no seu intestino, deteriorando a sua flora intestinal. E a sua flora intestinal ali, enfraquecida, vai começar todo um processo de corrupção ali dos nutrientes. Certo? Então, se você tem uma flora intestinal corrompida, ela não vai
funcionar direito e aí ela vai catar um nutriente para poder tapar o buraco do outro. Aí eu te falo, o que é mais importante? Você ter energia, por exemplo, ou você ter serotonina? Né? É óbvio que o seu organismo vai fazer a opção por te dar energia para você poder andar, para você levantar da cama. Então, o que vai acontecer com a sua serotonina? Ela vai reduzir. E aí, o que vai acontecer? A longo prazo, você vai desenvolver uma depressão. E aí, o que eles fazem? Você vai chegar no psiquiatra, ele vai te dar um remédio que ele é um precursor da serotonina, certo? Resolveu o teu problema? Paliativamente. Não tratou teu intestino, mas quando você chegou lá, mas o remédio me fez bem. Para de tomar ele. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar um tempo bem e a doença vai voltar. Porque você não foi lá no fundo, você não foi na causa do negócio. Entendeu? Você foi no sintoma. Então tá, aqui ó, eu tô com déficit de serotonina. Então é por causa disso que eu tô desenvolvendo um processo depressivo. Mas como que tá a sua desbiose intestinal? Você já foi no psiquiatra e ele já perguntou sobre a sua desbiose intestinal? Gente, então assim, as pessoas não querem que você tenha esse conhecimento. E as pessoas acreditam, né? Nós fomos induzidos a ter essa cultura de que tô com problema no coração, vou no cardiologista. Tô com problema na perna, vou no ortopedista. Tô com dor de cabeça, vou no neurologista, né? Tô com dor de estômago, vou no gastro, né? E tá tudo bem. Se você realmente tem uma doença, é com eles mesmo que você tem que tratar, certo? Mas você vai esperar a doença chegar pra você tratar? Você vai esperar, por exemplo, o cardiologista, ele vai lá, ele vai pedir, por exemplo, para você fazer um rastreio das suas vitaminas, um rastreio do seu cortisol, para você poder ver se você tem uma arteriosclerose, por exemplo, se você tem a probabilidade de desenvolver algo desse tipo. Ele não vai, ele vai mandar você fazer lá o negocinho da esteira, vai colocar aquele medidor de pressão, vai mandar fazer mais alguns exames, e aí ele vai avaliar ali aqueles resultados. Se tá tudo bem ali naqueles resultados, ele vai falar, olha, você tá bem. Mas será que você tá mesmo? Será que seu coração no final do dia não tá aquele... né? Que já mostra aí pra você que você tem um excesso de cortisol no seu organismo. Provavelmente proveniente de já uma falha ali da sua ansiedade. Então, assim, isso, gente, é muito complicado a gente falar. Porque acaba que se torna um assunto extremamente complexo. Acaba que se torna um tabu. Porque sim, gente, eu estou correndo risco deles virem derrubar esse vídeo meu por que eu tô te falando. Entendeu? Por quê? Porque eu estou dizendo dinheiro, estou falando que você é o cofrinho da sociedade, você é o cofrinho da indústria farmacêutica. Entendeu? Mas não tem comprovação científica. Essa é a resposta, a base de tudo. Não tem comprovação científica. Mas, gente, pra que comprovação científica? Não tem. É comprovação baseada em funcionalidade. Entendeu? As pessoas, por exemplo, estudam o desenvolvimento da doença. Por quê? Porque é a curto prazo. Agora, para você poder entender o quanto a ortomolecular ou qualquer outro tipo de prevenção vai te fazer bem, faria para você bem, a gente vai ter que ter aí pelo menos uns 100 anos de estudo. As pessoas não querem gastar com isso. Não querem. Não vale a pena. Quem que vai investir em um estudo para mostrar, por exemplo, que a tua saúde é muito mais importante do que aquele medicamento daquela doença? Que o suplemento X vai atuar prevenindo uma doença que você vai gastar horrores lá no futuro com ele? Então, as pessoas não querem. Então, assim, a gente chega numa parte que pessoas como eu, que dedica a estudar isso, ficam se sentindo frustradas, porque é o que eu estou me sentindo, gente. Eu estou me sentindo frustrada. Por quê? Porque eu sou naturopata. Porque eu sou mestrando em ciências da naturopatia com ênfase em homeopatia. Então, eu estudo isso. E aí você vê a Constituição, você vê que a doença não é por esse caminho, você fica indignada. Quantas pessoas eu recebo lá na minha sala
que vem com diagnósticos totalmente distorcidos. Então, sim, gente, eu me foquei em estudar nisso. E aí, às vezes, eu escuto as pessoas falando assim, nossa, você é tão boa, você devia fazer medicina. Não! Eu não tenho que fazer medicina. Eu tenho que bater firme e defender o que eu acredito. E o que eu acredito é que o processo de prevenção de saúde é muito maior do que o paliativo, né? Vamos supor assim, vamos dar um exemplo. Vamos supor que uma família perdeu um filho, tá? E aí passa-se 20, 10, 15 anos aí, 20 anos, ou até menos, 5 anos, vamos dar um exemplo aí. O pai sofre um infarto. E a mãe desenvolve câncer de mama, né? Ah, é a genética. Gente, já foi comprovado que a sua herança genética dos seus pais ali representa 10% da constituição da doença. O resto é você. Você pode ter ali o pé naquela doença, vamos dizer assim? Pode. Mas o que vai fazer você que desenvolva realmente aquela doença é seu estilo de vida. Então, vamos lá. Por que o pai sofreu esse infarto? Estresse oxidativo. E da onde que vem esse estresse oxidativo, gente? Vem da pressão que ele sofre. Imagina a pressão de um pai que perde um filho. Imagina a dor que fica acumulada dentro dele. A dor de não ter conseguido salvar, a dor de não ter conseguido proteger, a dor de não ter sido autossuficiente, aquela cobrança de que o homem tem que ser o protetor. Então isso vai aumentar a pressão e a pessoa vai sofrer um infarto. E a mãe? Câncer de mama, por quê? Porque o seio é nutrição. Ela deu a vida ali, ela nutriu, ela alimentou aquele filho. E ela perdeu o filho. Aí é genética? Aí a gente culpa... Não, a gente não tem que culpar a genética, a herança genética. Aqui a gente culpa o contexto, né? A gente tem que olhar que lá atrás não foi olhado para aquele contexto. Então, quando eu venho trazendo para vocês esse tipo de conhecimento, eu tô falando para vocês que, sim, gente, a sua saúde é um pilar. Imagina assim que você tem uma cadeira, né? A cadeira tem quatro perninhas, tá vendo aqui? 4 perninhas. Então tá, a primeira perninha dela é a tua mente. Que é por onde começa todo o desenvolvimento de todas as doenças, gente. É na tua mente. A mente vai resultar em estresse oxidativo. Certo? O estresse oxidativo é um dos primeiros percussores da doença no campo físico. Aí a gente tem outro pilar aqui, ó, saúde física. Certo? Então tá. Mais um aqui, né? Saúde física. E aí, a minha saúde física, ela tá debilitada. Não só pela minha mente, mas pelo meio que eu vivo. Afinal, a gente não dorme direito. A gente tem muito estímulo. Nossa alimentação não é boa. A gente vive num meio tóxico. Porque nosso meio é tóxico, né? E aí eu tenho aqui, e todo esse meio também vai originar aqui numa queda de energia. Porque nosso corpo é energia. Gente, imagina a pressão que uma pessoa, por exemplo, assim, passa... vamos dar um exemplo. Lá na Bolsa de Valores. A pessoa trabalha lá na Bolsa de Valores. Você acha que no final do dia ela vai ter energia para alguma coisa? Não vai. E aí, vem aqui, ó, já desmaturando a tua energia, né? A tua energia, ela vai ser degradada pelo teu ambiente. Tanto que, se você tá cercada de pessoas legais num lugar legal, você vai estar bem. Se você tá cercada de pessoas estressadas, você vai ficar estressado também. Então, aqui, ó, tua energia também sofre. Terceiro pilar da sua saúde, energia, tá? E as nossas células, elas precisam de uma homeostase energética. Sim, gente, as nossas células, o mundo é composto de energia. Nós somos energia. Energia condensada, que dá o resultado da matéria, tá? Então, a gente tem aí também o processo energético. E o quarto ali é o espiritual. E aqui, gente, eu não tô nem falando de religião, tá? Eu tô falando de conexão. Conexão com o divino. Ah, mas eu não acredito em nada disso. Meu, você tem que acreditar pelo menos em você mesmo. Você tem que acreditar em alguma coisa. Só que daí você vive num mundo onde todo mundo fala você não dá conta de nada, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você acha que isso vai fazer o que com a tua saúde? Então, esse contexto, ele precisa ser olhado. Esse contexto, ele precisa ser trabalhado. E já passou da hora da gente entender que o fato de você pagar um plano de saúde,
o fato de você ir fazer um check-up todo ano ali, né? Não é um meio de se tratar uma doença. Na verdade, depois que a doença está instalada, né, você está ali lidando apenas com os sintomas. E pode correr o risco, sim, desses sintomas vencerem, né? Quantas pessoas, por exemplo, morrem por câncer? Descobriu o câncer, fez todo o tratamento, mas não deu conta. Então, assim, dava para evitar? Dava para evitar. Mas ninguém quer que você saiba disso. Mas eu quero. Eu quero levar para você o conhecimento de que prevenção é o melhor caminho, que prevenir é melhor que remediar, né? Não dá pra gente viver sentado numa cadeira com perna faltando. Se a tua cadeira tem 4 pernas ali e você tira uma perna, você acha que essa cadeira vai se manter em pé? Ela pode até manter por um tempo, mas qualquer balançada que ela der, ela vai cair. Então eu vim falar pra vocês, eu vim mostrar pra vocês, eu vim falar pra vocês do que importa. Eu vim dizer pra vocês que não é por aí. Não é bem assim que funcionam as coisas, né? Então, é extremamente importante que você compreenda e entenda que a gente tem que mudar essa mentalidade. A gente tem que mudar esse preceito de que a doença é supervalorizada. A gente precisa tratar a saúde. Gente, a gente vive o hoje com prazo de validade, né? E eu nem tô falando que o prazo de validade é a morte, não. Eu tô falando que você vive com o pezinho lá na tua aposentadoria. Né? Você vive a tua vida pensando na sua aposentadoria. E aqui eu não estou falando de política, gente. Estou falando de saúde, tá? Mas aí, se você cuida e previne a sua saúde da maneira correta, quando você chegar com 60, 65 anos, você vai estar no auge da sua saúde, você vai dar super bem. Você vai querer parar pra quê? A não ser que você tenha muito dinheiro na sua conta bancária aí, já esteja podendo parar, tudo mais, aí você vai aproveitar a sua vida. Mas você vai querer parar por quê? Sendo que você tá ativo. Sendo que você tá bem, que você pode trabalhar, que você pode empreender, que você pode viajar, que você pode subir um morro de Santo Antônio, por exemplo. Então, é muito importante que a gente ressalte que não é bem por aí. Que as coisas não são desse jeito. Que a sua saúde, ela é um contexto. Então, assim, não sei se esse vídeo vai cair, não sei se você assistiu ele até o fim, espero que sim. Espero de coração que eu tenha plantado essa semente